E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo vai ser sem edição, porque eu tô gravando ele às 4 da manhã do dia 12, a segunda-feira, que talvez seja o dia que você está assistindo, porque eu vou lançar ele daqui a poucas horas, não tem como passar para um editor, então vai ser assim, um pouco mais improvisado do que de costume. Esse vídeo deveria ter saído na semana passada, evidentemente, é uma notícia que todos vocês que estão assistindo o vídeo provavelmente já sabem, então provavelmente vocês vieram aqui para saber as minhas opiniões sobre esses últimos acontecimentos. E até por isso que eu estou perdendo esse começo de vídeo para dar alguma satisfação, né, falando que meu começo de ano acabou sendo conturbado e por isso não consegui seguir o cronograma que eu tinha planejado. Porque imagino que a maior parte do público que está vendo uma notícia que já passou veio aqui por minha causa, né? Então vou fazer de tudo para voltar à rotina de vídeos. Eu, na verdade, estou pensando em lançar vídeo segunda, quarta e sexta. Por um tempo, vamos ver se eu fico nesse formato, como é que vai manter o canal, e enfim. Mas por agora, de qualquer maneira, até para ver se eu consigo tirar uns dias de descanso, porque eu não consegui muito bem nessa virada, justamente por causa de alguns contratempos que eu tive. Então, não quero deixar o canal sem vídeos. Vocês vão poder voltar a almoçar com a minha presença. Mas não consigo manter o ritmo de vídeos quase diários ou de segunda a sexta que eu tentava manter durante o ano passado. Bem, Maduro caiu, né? Foi capturado pelo Trump. Eu deveria ter comentado isso quando aconteceu, mas tem um fato interessante de ter demorado para comentar, que novos acontecimentos escancararam mais ainda a hipocrisia da esquerda, que se revoltou contra a invasão do Trump, porque o Maduro é ruim, mas é inaceitável o que o Trump está fazendo. Ele não pode passar por cima da soberania da Venezuela. O problema do Maduro deve ser resolvido pelo povo venezuelano. Ok, aí o Irã tem uma série de protestos, porque o povo decidiu se revoltar contra a ditadura estabelecida, e essa mesma galera que estava condenando a ação do Trump porque ele não podia se meter nos negócios da Venezuela, está condenando os protestos no Irã porque são golpistas. A população é golpista porque quer derrubar a ditadura que está no poder. Então, se já estava claro e óbvio antes que esse era só um discursinho para justificar que você não pode derrubar ditadores estabelecidos que estejam em conformidade com a esquerda de alguma maneira, eu coloco dessa forma porque no caso do Maduro, obviamente, ele é um aliado, né? Brotherzão do Lula. No caso do Irã, é um pouco mais complexo. Porque eu até vou mostrar aqui um tweet onde um cara fala das ditaduras de direita e ele coloca o Irã no meio delas. E tem alguns idiotas que fazem isso simplesmente porque é uma teocracia, então é um país ultraconservador, guiado por leis com base na religião deles, portanto, extrema-direita. Tá, mas por que, no caso, então, é a esquerda que está revoltada com os protestos no Irã? A esquerda não deveria estar feliz que o povo está tentando derrubar uma ditadura de extrema-direita? Por que é a esquerda, então, que está apoiando essa ditadura de extrema-direita, enquanto a direita está repreendendo? Porque aí a questão é simplesmente aquele ideal estúpido anti-americano que os esquerdistas ficam pregando e defendendo, que é basicamente a razão pela qual eles defendem a Palestina e praticam o seu antissemitismo disfarçado de antisionismo. Não é muito complexo, né? Mas eles nem precisam entender por que eles estão fazendo. Simplesmente eles veem que todo mundo do lado deles está fazendo isso, eles vão lá e fazem também sem se questionar. Por que a gente está defendendo um regime teocrático que trata a mulher que nem bosta? Por quê? Precisa fazer sentido? É porque eles são anti-americanos, anti-imperialistas. Então é bom, né?
são inimigos dos Estados Unidos, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles nem tentam entender essa parte, eles simplesmente vão seguindo o fluxo. Enfim, separei aqui algumas matérias para ilustrar, né? Entenda por que o Irã enfrenta protestos há 14 dias. Em meio a novos protestos, Irã diz que retaliará se houver ataque dos Estados Unidos. E eu separei também muitos tweets sobre esses dois temas, né? A gente vai falar um pouco do Irã, mas principalmente na questão da Venezuela. Mas esse acontecimento no Irã, aqui ó, os iranianos colocando fogo nas mesquitas do país. Só para demonstrar, né, o que está rolando lá. Se eu não me engano, deixa eu ver, nessa publicação, tem uma publicação recente que alguém mostrava. Aqui, ó. O Obama matou Osama Bin Laden, ninguém reclamou. O Obama invadiu a Líbia, o que provocou o assassinato de Gaddafi, ninguém reclamou. O Biden matou o líder da Al-Qaeda em 2022, ninguém reclamou. O Trump capturou um narcotraficante vivo e a comunidade está em total e absoluto escândalo. E aí, o Não Entendo, muito sabidamente, colocou aqui, tem gente pistola porque a ditadura islâmica está caindo também. Pelo jeito, a população do Irã está caindo na manipulação israelense dos Estados Unidos. Você já sabe qual é a posição política dessa imbecil. Isso aqui é só para ilustrar, ok? É a mesma galera que fala que o Trump não pode acabar com a ditadura derrubando o ditador porque ele está quebrando a soberania do país, mas a população também não pode se rebelar porque eles são golpistas. É simplesmente a forma mais fácil de você escancarar para o mundo que a única coisa que a esquerda quer é poder e estabelecer ditaduras em todo o mundo, e você não pode mexer nessa ditadura uma vez que ela está estabelecida. Porque vai estar errado de qualquer maneira. A esquerda se estabelece no poder de uma forma fraudulenta, de uma forma autoritária, passando por cima dos poderes. Se você se manifesta contra, você é golpista. E se uma nação democrática decide intervir para derrubar o ditador, ela está cometendo um crime por não respeitar a soberania da ditadura imposta. É coisa de louco. Esses são os nossos... esses são os nossos rivais ideológicos. O que eu vou falar? Olha o tipo de coisa com a qual a gente tem que lidar, né, cara? Vai, Maduro, livre! Soltem ele, ordinários! Meu Deus do céu, você imagina a decepção dos pais que colocaram essa criatura no mundo. Nossa, o pai dessa criatura, enfim, né? É pesado ter a legenda, mas... Eu vou dar uma olhada nas coisas que eu separei. Eu não tive como produzir vídeo nesses últimos dias, mas eu permaneci um tanto ativo no Twitter. Então tem algumas coisas que eu escrevi, quem me acompanha lá já deve ter visto, mas muita gente só me acompanha por aqui, então por isso que eu vou trazer para cá também. Esse tweet é interessante, né? O que virou ser de esquerda em 2026? Defender banqueiro, defender bilionário, estar ao lado de oligarquias, defender perseguição e censura, defender os poderosos, defender prisões políticas, defender destruir adversários com narrativas. A que ponto chegamos? E tem um outro cara que fez um tweet parecido, até colocando mais informações, né? Ser de esquerda em 2026 virou defender anistia para o Marcelo Odebrecht e Joesley Batista, mas cadeia para Débora do Batom, ficar triste porque os prisioneiros políticos da Venezuela estão sendo soltos, entre o povo iraniano e a ditadura iraniana, escolher a ditadura, ficar caladinho sobre o contrato de 129 milhões da esposa de um ministro do STF, jamais comentar ou protestar contra a morte de qualquer trabalhador nas mãos de criminosos, mas fazer um escarcéu quando criminosos morrem de fuzil na mão. Tá errado? Claro que não. E tem mais, né? E alguns especialistas fizeram comentários muito interessantes mostrando por que esse discursinho de que o Maduro é ruim, mas o Trump não podia ter feito isso, é inaceitável. Inaceitável. Eu fiz um comentário simplificando a questão,
São muitas abas de tweets e como eu tô fazendo ao vivo, não vou ter como procurar ela aqui e mostrar. Quando chegar nela eu vou falar. Mas é que eu peguei alguém que tava falando isso, falando, você pode ser contra o Maduro, mas também ser contra o Trump. Não tem problema. Eu falei, sim, você pode, mas você vai estar errado. E tem alguns tweets que explicam bem isso. O argumento de que a captura do Maduro é ruim porque abriu precedente tropeça na falácia do Nirvana. Esse é um dos pontos, mas já é um ponto interessante. Essa é a crença de que só podemos optar por soluções perfeitas. No mundo ideal, seria ótimo que organismos internacionais resolvessem a questão da Venezuela sem demora. Mas vamos lembrar que isso não ocorreu nem no genocídio de Ruanda, em 1994, enquanto 600 mil Tutsis eram mortos a facadas. No mundo real, as opções são imperfeitas. Dizer sou contra essa solução pois ela não é perfeita soa um tanto óbvio e de pouca utilidade. De fato. Aqui um tweet mais simples, né? Estados Unidos prende Maduro e a esquerda. Os Estados Unidos não podem se meter. A população é que tem que resolver. E a população protesta no Irã e a esquerda chama a população de golpista. Basicamente isso mesmo. Aqui esse perfil fez 2 tweets que eu achei bem interessante, selecionei para ler aqui com vocês também. A esquerda canalha o suficiente para se opor à derrubada de regimes autoritários, evocando a falácia da autodeterminação dos povos, ao mesmo tempo em que fica ao lado dos ditadores toda vez que esses povos oprimidos resolvem se autodeterminar. Colocou muito bem em palavras. E a conclusão da esquerda internacional é que, uma vez instalada uma ditadura, essa não pode ser derrubada via interferência externa e nem mesmo via levante popular. Ou seja, os regimes devem durar para sempre e a liberdade não passa de um conceito fascista. Se eles fecham todas as portas de solução, e isso é uma coisa que a esquerda faz em vários temas, né? Aqui a gente está falando de um dos mais relevantes, porque eles colocam uma ditadura no poder e fecham todas as portas legítimas para você retirar essa ditadura de lá. Mas eles fazem a mesma coisa com a pauta sobre o crime em geral, por exemplo. Porque você não pode resolver o crime aumentando penas, porque isso é punitivismo. Você não pode resolver o problema da criminalidade armando a população, porque mais armas só vai gerar mais mortes. Você não pode resolver o problema com pena de morte, com punições mais severas para desincentivar, porque, enfim, direitos humanos. Eles colocam entraves para a resolução de todos os problemas. Simplesmente não dá para resolver o problema da criminalidade. Toda solução eficiente que já foi testada e funcionou em outros estados, em outros países, a esquerda fala que não funciona, que não pode, enfim, cria um problema para ela. A única coisa que pode é educação. O que resolve o problema do crime é a educação. E eles ferram com a educação também. Então, assim, a esquerda só cria problemas e entraves para soluções. É engraçado, porque quando eu falo do polo masculino e feminino, uma coisa que o Jordan Peterson fala bastante, né? Você percebe que é um pouco similar, né? Assim como o homem tenta ser prático e resolver problemas, e a mulher muitas vezes só quer falar dos problemas e não quer resolver nada, e se alguém tenta oferecer uma resolução, ela sempre tenta encontrar um problema para aquela resolução e faz um showzinho e fica histérica porque, meu Deus, que insensível, tá? Ao invés de se compadecer com a minha dor, tá querendo oferecer uma solução prática. É meio que isso, né, também a dinâmica esquerda e direita. Porque a direita tentando resolver problemas, tentando estabelecer uma nação ordeira e funcional, e a esquerda tentando gerar o puro caos, colapso, reclamando de tudo, falando que tudo é um problema grave, só que você não pode solucionar esses problemas. Não existem soluções reais para nenhum dos problemas. Tudo que a esquerda propõe só cria mais problemas, e se é uma solução efetiva, eles desqualificam e te impedem de adotar. É basicamente o que aconteceu aqui nos 2 cenários, tanto do Irã quanto da Venezuela. Porque a gente também vai ver aqui em outras coisas que eu separei, né? A população tenta retirar o ditador por si própria através das eleições. Aí as eleições são fraudadas. Os opositores são presos e perseguidos. A população tenta protestar, mas não pode. Se protestar, são golpistas e são impedidos e perseguidos, obviamente, porque o ditador controla tudo. Então, a própria população tenta, de todas as formas, remover o regime tirânico. E fica claro que a maior parte da população é contra a ditadura. Ou seja, já não tem mais
autodeterminação nenhuma ali, porque um cara roubou isso do povo. E quando alguém tenta tirar o ditador do poder para reestabelecer a democracia, aí eles também problematizam, porque no fim das contas são só desculpas para a hegemonia do poder em todos os lugares. Que mais aqui? Essa foi uma parte, aqui alguns comentários meus, que vão aprofundar um pouco mais essa discussão. Mas antes, vamos em tweets mais curtos. Sou contra o Maduro, mas acho errado o que o Trump fez. Essa frase soa razoável, equilibrada e adulta, o tipo de coisa que uma pessoa séria diria para não parecer radical. O problema é que essa frase é moralmente uma das piores posições possíveis sobre a Venezuela. Não porque seja moderada, mas porque é fuga consciente. O mas ali não é prudência, é um pedido silencioso de absolvição moral. A tentativa de parecer sofisticado, enquanto se evita a única coisa que a moral exige, hierarquizar o mal, e dizer o que é pior, peraí, que eu li completamente errado isso aqui. A tentativa de parecer sofisticado enquanto se evita a única coisa que a moral exige. Tá, ele está falando que isso é a tentativa de parecer sofisticado enquanto se evita a única coisa que a moral exige, que é hierarquizar o mal, dizer o que é pior e escolher. Perdão pela leitura, né? Não tem edição, então estou tendo que improvisar. Reparem na inversão. Primeiro condena-se quem age, depois relativiza-se quem oprime. O tirano recebe o benefício da complexidade, do contexto histórico, das circunstâncias atenuantes. A reação contra ele precisa se justificar infinitamente, responder a 1000 objeções, pedir licença para existir. A violação sistemática da liberdade vira um problema menor. O incômodo causado pela resposta para dar fim à violação de liberdade vira o problema real. Mortos superam 100 em 3 meses de protesto na Venezuela. Ditaduras não se sustentam apenas pela força de quem manda, sustentam-se pela hesitação de quem prefere parecer razoável a ser claro. Quando a clareza moral passa a ser tratada como extremismo, o mal não precisa mais se esconder. Ele só precisa esperar que os moderados terminem de explicar por que nada pode ser feito até que nada realmente possa ser feito. Nesse cenário, agir vira culpa e a omissão se disfarça de virtude. É basicamente isso, né? Porque esse discurso de que não, é ruim o que está rolando na Venezuela, mas a gente não pode fazer nada para resolver, é basicamente você falar, então o problema tem que perdurar para sempre. A única solução é deixar o Maduro morrer e passar a ditadura para algum parente. Porque se nada é uma solução viável, cara, é muito louco a gente tá falando de uma ditadura que não tem legitimidade nenhuma. Como que você se preocupa com a legitimidade de uma ação para derrubar um governo ilegítimo? Não faz sentido. Eu usei um exemplo porque alguém falou que se você defende... Tá nessa discussão aqui mesmo, se eu não me engano. Que alguém falou que se você defende o que o Trump fez, você está justificando você está dizendo que os fins justificam os meios. Cara, mas isso é um reducionismo tão estúpido. Porque os fins nunca justificam os meios. Vamos lá. Invasão à propriedade é errado, certo? Você não pode invadir a propriedade de outra pessoa. Isso simplesmente não é correto. Mas, se aquela propriedade se trata do esconderijo de um sequestrador e ele está mantendo uma pessoa sequestrada lá dentro, você não tem legitimidade de invadir aquela propriedade para resgatar a pessoa que está aprisionada lá dentro? Não, se você defender que você pode invadir aquela propriedade só porque é uma propriedade que está sendo utilizada para manter em cativeiro uma pessoa sequestrada, você está dizendo que os fins justificam os meios. A polícia tem legitimidade? A gente entende, a sociedade dá essa legitimidade para um policial de invadir a propriedade dos bandidos para prender drogas, para prender eles se eles estiverem foragidos, escondidos? E eu sei que esse exemplo... Eu sei porque no meio das discussões que eu tive no Twitter, algumas pessoas falaram, não, mas os Estados Unidos não são a polícia do mundo. Só que não precisa ser a polícia. Eu acho que se uma pessoa tem a capacidade de intervir em um crime, ela não precisa de uma permissão estatal para fazer isso.
Se você tem como... Sei lá, você tem a sua arma e tem alguém... É que no Brasil isso não vai funcionar muito bem, porque você não poderia estar com a arma fora de casa, né? E seria crime, a menos que você de fato fosse um policial ou algum agente credenciado. Mas vamos lá, nos Estados Unidos, onde você poderia. Você está armado e tem uma pessoa, né, perto de você que está sendo assaltada, etc. Mesmo que você não seja policial... Não é achar que os fins justificam os meios, dizer que você pode atirar naquele bandido que está colocando a vida de uma pessoa inocente em risco para salvar essa outra pessoa. Porque você não deveria ter o direito de atirar em alguém. Sim, algumas situações justificam. Algumas finalidades justificam os meios pelos quais você vai fazer isso. Ou por um acaso... Mais uma vez, para essa galera que tá com essa ideia, né? De que é inaceitável isso que tá acontecendo. A sua mãe foi sequestrada. A sua mãe. E nesse exemplo que eu vou dar, vou até ampliar a câmera porque não tem necessidade de ficar mostrando o tweet, nem tô comentando exatamente sobre ele. A sua mãe foi sequestrada. E durante o sequestro você sabe que ela tá sendo feita de escrava do sequestrador. Evitando palavras mais pesadas, mas você entendeu. Você seria contra... E mais um detalhe importante para essa analogia. A sua mãe foi sequestrada e está sendo mantida como escrava do sequestrador. E esse sequestrador tem uma influência muito grande com a polícia, PGR, com os Supremos Tribunais, com o presidente, e, portanto, ninguém permite um mandato de busca e apreensão, ninguém pode entrar na casa do sequestrador. Legalmente, está todo mundo impedido, não tem o que fazer, a polícia não vai fazer nada, está todo mundo bloqueando, blindando o sequestrador. Mas a sua mãe está lá. Então não vou colocar um policial aqui salvando, porque os Estados Unidos não é a polícia do mundo. E nem vou colocar necessariamente um bom samaritano, porque o Trump não estava nem aí para a Venezuela, ele só estava interessado no petróleo. Digamos que um mercenário aceitou invadir o cativeiro e resgatar a sua mãe, mas, ao fazer isso, ele rouba tudo que tem no cativeiro como um pagamento pelo resgate dele. Porque, ele teve que gastar gasolina para ir até lá, ele teve que gastar em equipamento para conseguir invadir, ele teve os gastos dele, ele é um mercenário, ele está fazendo aquilo porque ele quer ganhar alguma coisa, ele sabe que nesse cativeiro tem muita coisa de valor, ele vai lá, limpa o cativeiro e resgata a sua mãe. Ele não tinha legitimidade para fazer isso. Ele não é uma autoridade para fazer isso. Ele não fez isso simplesmente porque ele é um bom moço que estava querendo salvar uma pessoa inocente. Mas ele salvou uma pessoa inocente. Você ia preferir que não fosse feito nada? Deixa sua mãe morrer no cativeiro, sendo feita de escrava até o fim da sua vida por aquele sequestrador, porque ninguém pode fazer nada. Afinal de contas, esse mercenário nem estava preocupado com ela. Esse mercenário não tem legitimidade para invadir a propriedade do sequestrador sem um mandato, sem que todos os órgãos chancelassem essa invasão. E daí que ele é o único com preparo e capacidade para fazer isso? É o único. Ou um dos únicos, e o único que se mostrou realmente interessado em fazer acontecer e resolver o problema. É a única pessoa que tem treinamento, que tem preparo, que tem equipamento, que sabe como fazer, vai lá, faz, tudo sai perfeitamente. A única coisa que acontece é que ele roubou o que estava lá no covil do sequestrador. Ah, mas as coisas que estavam lá com o sequestrador nem eram dele. Eram outras coisas roubadas. E o mercenário foi lá e pegou para si. Você consegue perceber quão estúpida é essa questão moral? Você consegue perceber que mal é uma questão moral? Você consegue perceber que isso é basicamente o que os super-heróis fazem no entretenimento durante toda a história e que você sempre torceu por eles e aplaudiu?
Você sempre viu a virtude por trás dessas ações? E se você conta essa história que eu tô criando aqui para ilustrar, por que é inaceitável você falar, não, uma nação democrática não pode derrubar uma ditadura porque tem que respeitar a soberania da ditadura. E porque, ele nem tá fazendo isso porque ele é bonzinho, ele só quer o petróleo, ele só quer a riqueza que tem dentro do covil do sequestrador. Isso é muito idiota, cara. É bizarro, não é um pensamento normal que a pessoa teria. Tanto não é que se você tá assistindo alguma obra com essa temática e o personagem faz isso, ou alguém questiona isso, você ia pensar, meu Deus, mas como assim? Como alguém tá questionando o mérito desse mercenário que tá salvando essa mulher? Que poderia passar mais 30, 40, 50 anos, sabe-se lá quanto tempo, presa, longe da sua família, sendo feita de escrava, na miséria completa. Esse cara foi lá e salvou ela. Mas ele é um anti-herói. Ele não fez isso só pelo bem. Ele fez isso porque ele também queria pegar as riquezas que estavam lá dentro do covil. Notem que eu tô tentando, além de tudo, não traçar um paralelo com a polícia ou com um super-herói necessariamente, com alguém que só tá fazendo isso pelo bem. Porque tudo bem, se você quer acreditar que o Trump é um crápula e que ele não tá nem aí pro venezuelano, que ainda assim não tem como você colocar isso. Não é nem em pé de igualdade, assim, como você colocar isso próximo da questão de que o cara derrubou um ditador, velho. Salvou uma população que tava refém dessa ditadura há anos. E que não tinha nenhuma outra perspectiva de sair disso. Então, eu realmente acho isso bizarro, sabe? Se é algo que está em debate. Mas vamos lá. Tem mais muita coisa nessa thread? Até que não. Existe uma objeção legítima. E se a intervenção criar um mal ainda maior? É a pergunta séria. E se esse mercenário achar que tem poder demais para fazer o que bem entende e sair por aí invadindo outras propriedades para salvar outras senhorinhas sequestradas? Não, mas a uma hora ele pode invadir para fazer uma coisa ruim. Enfim, é sempre essa questão, né? Ou pior ainda, que eles falam, não, porque se o Trump pode derrubar uma ditadura, por que alguém agora vai questionar as ações do Putin para anexar um território? É a mesma coisa, um país democrático derrubar uma ditadura e uma ditadura invadir outro país para anexar um território. É igual. É igual. Tem um tweet que eu separei de um imbecil que falou uma coisa dessa, a gente já vai ver. Enfim. E se essa intervenção resultar no mal maior? É uma pergunta séria. Mas quem a faz com honestidade está fazendo análise de consequências, não posando de moderado. Uma coisa é argumentar, a intervenção vai gerar X e Y e o saldo será pior. Isso exige raciocínio, disposição, risco de estar errado. Outra é dizer, eu sou contra, mas... E parar por aí, isso é só pose. E mesmo quem argumenta pelo risco da escalada precisa responder qual é a alternativa. E esse é o grande ponto. Qual é a alternativa? Tudo que podia ser tentado já foi tentado. O que restou? A única coisa que funcionou, né? Não existe alternativa. Ou seja, no fim das contas, essas pessoas, mesmo as que estão fazendo isso acreditando que estão defendendo a posição mais razoável e moralmente correta, querendo ou não, elas estão falando, eu não gosto do Maduro, mas ele tinha que continuar lá para sempre. Porque não existe outra alternativa, outra solução. Ah não, o povo venezuelano tinha que tentar resolver isso. Eles já tentaram, de várias formas diferentes, e nunca deu. A gente, infelizmente, tá vendo essa desgraça no Brasil, cara. Eles falam quase como se fosse simples você derrubar uma ditadura, o que visivelmente não é. E a gente tá pegando o caso do Irã agora, mas quando foi no Nepal, essa galera ficou revoltada do mesmo jeito. Ou seja, você não pode derrubar ditadores. Porque todos, de alguma forma, por algum motivo, estão alinhados à esquerda. Que estranho isso, não? E nesse caso não é nem só a galera de esquerda que tava adotando essa posição moderada, mas os de esquerda todos. Ou eles estavam defendendo Maduro claramente, ou estavam adotando essa postura. Mas aí eles por puro mau-caratismo. Agora, tem uma galera que não é de esquerda que estava adotando, eu acho que, sei lá, porque não refletiu o suficiente para ver que essa não era uma posição tão moralmente
elogiável quanto eles estavam vendo. Enfim, mais protestos já esmagados, nota de repúdio, ignoradas há uma década, eleições fraudadas, negociações de exílio já recusadas. Quando todas as opções pacíficas falham, o cenário moral se estreita. Se só resta a ação não é escândalo. O escândalo é fingir que diante do mal a inércia é uma opção legítima. Você ficar parado sem fazer nada é uma opção legítima. Não é. O defensor do regime, por mais errado que esteja, ao menos entende que não dá para separar meios de fins. Sabe que manter Maduro exige repressão, fraude, tortura e fome. E aceita. Esse é um outro ponto que a gente vai falar um pouco mais durante o vídeo. A galera aceitou tudo que o Maduro fez para se manter no poder. Repressão, fraude, tortura, fome, miséria, caos, colapso social. Tudo é tranquilo. Tipo, não falavam nada, fingiam. Às vezes uma notinha ou outra, tipo, a Venezuela tem que ver, né? Mas não estavam se revoltando da mesma forma que se revoltaram quando uma democracia derrubou um regime que fazia tudo isso. Já o equilibrado quer o fim sem o meio. A queda sem o confronto. E volto a dizer. Eu sei que é muito bonitinho você falar, os fins nunca justificam os meios, né? Cara, se você leva essa máxima às últimas consequências, então você tem que ser contra a polícia, você tem que ser contra todo tipo de operação que combate o crime. Porque em alguma instância, os fins vão estar sendo justificados pelos meios. Ou o contrário. Os meios vão estar sendo justificados pelos fins. Como eu já expliquei, é o que a polícia faz. Se você acha que é importante existir uma força organizada para combater criminosos, que pode fazer coisas que, em geral, as pessoas não podem, então você já está defendendo que essa organização pode operar através de meios justificados pelos fins. O fim, no caso, é combater o crime. Então, por isso, a polícia pode utilizar a arma, pode matar. Já vai gerar um outro debate aqui, né? Que eu acredito que sim, numa operação tipo aquela no Rio de Janeiro, pode matar. Se você tá trocando tiro com um traficante, pode matar. É a minha opinião, mas eu sei que já vai ser debatível. E sim, acho que os fins justificam os meios nesse caso. O fim é derrubar uma facção criminosa, o crime organizado, uma rede de narcotráfico. Para isso, eu acho que estão justificados a entrar com armamento pesado e atirar em bandido que está fazendo merda e destruindo a sociedade. Invadir locais, residências e propriedades em geral. E você pode usar o mesmo argumento, e não é que seja um argumento completamente ilegítimo, mas você não vê as pessoas em geral colocando isso em questão o tempo inteiro. E se a polícia for corrupta, e se a polícia usar todo o poder que foi dado a ela para fazer coisas ruins, e eles fazem eventualmente. Sim, é um problema que pode acontecer e acontece. Então a polícia tem que ser toda desmantelada por causa disso? Porque, poxa, olha o precedente que você está abrindo. Você está entregando um poder maior para um grupo determinado de pessoas com a prerrogativa de combater o crime. É melhor não combater o crime? Eu não consigo ver como alguém realmente chegaria nessa conclusão. Quer dizer, até vejo esquerdistas chegando nessa conclusão, mas é porque eles são idiotas. Vocês não são, né? Então, já equilibrado, quero o fim sem o meio, a queda sem o confronto, a libertação sem custo, a justiça sem risco, rejeitação não porque tem alternativa, mas porque se recusa a escolher. É o confronto de quem terceiriza a responsabilidade para o futuro para outros, e, no caso para ninguém. A neutralidade nesse ponto não fica no meio do caminho. Ela escolhe o lado do mal por omissão. Não com entusiasmo, mas com covardia. Não com brutalidade, mas com palavras pomposas. E ainda usa chamar isso de prudência. Concordo que não é prudente. Aqui eu separei um vídeo, tá? É uma venezuelana falando que quem não é da Venezuela, usando o argumento do lugar de fala contra os lacradores que basicamente criaram essa merda, porque o que a gente mais viu foi isso, né? E não é exagero falar que a esmagadora maioria da população venezuelana está contente com a queda do Maduro, porque eles já votaram contra o Maduro nas eleições que foram fraudadas.
Isso considerando que muitas pessoas certamente não foram votar por medo e por repressão. Então, se Maduro já perdeu de forma avassaladora antes de fraudar os resultados para se manter no poder, com toda a repressão contra os venezuelanos, você sabe que o percentual de rejeição dele na Venezuela é muito maior. Então, é óbvio que a esmagadora maioria dos venezuelanos, isso não é só força de expressão, é um fato, a esmagadora maioria dos venezuelanos comemorou a libertação do seu povo. Mas quem é que estava criticando? Justamente quem diz que se preocupa com a Venezuela e blá blá blá. Ó, vou invadir a Guiana e roubar petróleo. Ah, que fofo. Os esquerdistas com Maduro. Vou prender esse ditador narcotraficante. Socorro, ele quer roubar o petróleo. Ainda nem falei do fato de que é exatamente o que aparece já nesse tweet aqui, né? O Trump só quer o petróleo, significa eu quero que o petróleo fique com a China. Pois é. O petróleo já não era dos venezuelanos. O povo da Venezuela, naquela desgraça, naquela miséria bizarra, vocês acham que eles estavam vendo a cor do petróleo, o dinheiro do petróleo? O petróleo era da Venezuela? Não. A questão é, eles querem que o petróleo fique com os outros amiguinhos ditadores deles. A ação foi ilegal significa eu quero que botem Maduro de volta no poder e peçam desculpas pelo incômodo. Os venezuelanos têm que resolver por conta própria. Significa tem que continuar com gente sendo presa, torturada e morta. Trump derrubou o governo soberano da Venezuela. Significa as eleições de 2025 foram honestas. Ou eu acho ok o Maduro ser um ditador, sim, deixa ele. Como é que você pode falar de governo soberano se você sabe que é uma ditadura e que não tem eleições legítimas no país, cara? Não faz o menor sentido. Estados Unidos não podem governar Venezuela na transição, significa tem que deixar a ditadura fazer a transição para uma democracia. É melhor e vai funcionar. Não devemos interferir nos assuntos de outros países, significa temos que ignorar que a oposição venceu com mais de 60% dos votos e que o povo venezuelano pede ajuda internacional há mais de 10 anos. Se o ditador está no poder é porque o povo quis sim. Não tem sentido, né? Quis assim. Vai causar instabilidade na Venezuela, porque ela estava tão estável, né? Significa melhor deixar milhares de mortos torturados todos os anos e milhões de oprimidos e pobres, ignorar que a enorme maioria dos venezuelanos quer sim que mude e está disposta a correr o risco. Trump não pode agir assim, significa entre um ditador assassino e um presidente democraticamente eleito, atendendo à vontade do povo venezuelano, eu prefiro o ditador. Segundo especialistas, significa vamos ignorar que todos os vídeos de venezuelanos mostram eles felizes comemorando e trazer um especialista de esquerda para dizer que, veja bem. Pois é. Obviamente isso aqui já está acontecendo, o tal do rebranding, porque né, tá ficando cada vez mais difícil defender o Maduro depois que ele foi preso, né? Então não dá mais para fingir que é um problema que não existia, que nem foi feito por muito tempo. Então agora tem que jogar ele para a direita. Poder 360. Nicolás Maduro é de direita. Não foi o único, tá? O Barroso também falou isso, falou essa merda. Separei aqui mais um perfil falando que é mentira que o Lula era próximo do Maduro. Já começou o rebranding mesmo. Essa aqui é bem bobinha, então já vou passar por ela. Tem alguns influenciadores do meio do anime que são completamente idiotas, obviamente, né? Porque são aqueles otakus comunistas. E geralmente é fanbase de One Piece que fica falando que é uma obra comunista. E que é legal porque essa tirinha representa muito bem. Os caras são super fãs do protagonista que viaja o mundo derrubando ditaduras. E agora estão com raivinha do Trump por ele ter derrubado uma ditadura. Basicamente, eu não leio o que tem nos balões. Eu só gosto quando eles socam uns aos outros. É exatamente isso, né? O cara é fã de One Piece e ficou pé da vida porque o Trump, que ele não gosta, derrubou uma ditadura. Ele deve odiar o Luffy, então, o Luffy, sei lá. O cara se diz fã de One Piece e acha ruim a captura e a deposição de um ditador que oprime completamente o povo do seu país. Aí depois vem falar que os outros que não entenderam nada sobre One Piece. E eles começaram a falar, ele deve ter achado ruim quando derrubou o ditador X, Y, Z. É uma temática recorrente na obra, né? Aqui mais um tweet de uma venezuelana falando, se não é venezuelano e está repetindo os boatos de que seremos invadidos, nosso petróleo será roubado. Primeiro, o petróleo venezuelano não nos pertence há anos. Aqui uma pessoa com lugar de fala, né? Dando essa opinião. Não nos importamos com petróleo, nos importamos com as nossas famílias e conviver com dignidade. Não comentem sobre algo que vocês não vivenciam.
Não existe isso de sou contra o Maduro, mas não defendo isso que os Estados Unidos fez. Já foi tentado todas as outras alternativas. Já pediram para ele renunciar, ele não renunciou. A população já protestou e ele passou um tanque em cima. Já disputaram 3 vezes eleições e ele fraudou todas. 95% do país está na pobreza extrema. 8 milhões de venezuelanos estão refugiados em outros países. Maior número de refugiados sem guerra declarada. Qual outra alternativa? Esperar ele morrer de velhice? Sobrou nenhuma senão o poder bélico. Puro. Eu não sou ingênuo em achar que Trump está agindo por questões humanitárias. Ele está pensando no poder dele e na Europa porque o Maduro é líder de um cartel internacional de drogas. Um ponto interessante que eu ainda não comentei. Fora a questão do petróleo, apesar do preço dele só cair nos últimos anos. Tem muita gente tratando isso aqui como se fosse uma pequena vírgula em toda essa questão. Mas não é. Não que eu ache que o petróleo é irrelevante, mas me parece, por acompanhar o cenário político americano, que a preocupação principal é a questão do narcotráfico. Porque esse está se tornando um problema grave nos Estados Unidos. E aí, cara, entra a questão do próprio slogan do Trump. America's First. Basicamente, o Trump já falou várias vezes que a prioridade dele é o povo dele, óbvio. Deveria ser de todos os presidentes. Então, pelo amor de Deus, quando você tem um problema internacional dessa gravidade, ferrando completamente com o seu país, será que isso não é um motivo bom o suficiente para você usar o poder que você tem para derrubar uma ditadura que está ferrando com tudo? Me parece um motivo bastante razoável. E aí entra uma outra questão também. O meu começo de ano estava conturbado, como eu falei, mas essas notícias me alegraram bastante, tá? Um dos tweets que eu fiz, que eu nem separei aqui, porque é muito simples, foi falando simplesmente que menos um ditador no mundo, eu tô feliz. Dane-se as discussões todas. Pra mim isso é ótimo. Foi um ponto de alívio também para aquela questão que me incomodou muito no ano passado, né? A retirada da Magnitsky e do Xandão. Porque uma das coisas que se especulou na época era que a negociação com o Lula envolvia pegar o Maduro. O Lula é provavelmente o mais importante aliado político do Maduro. Seja com informação, seja oferecendo algum tipo de entrave, vários analistas políticos e jornalistas trouxeram essa informação de que Maduro foi colocado sob a mesa durante a discussão com o Lula, entre Trump e Lula. Por algum motivo, talvez, para o Trump fosse importante ter algum tipo de aliança com o Brasil para executar essa missão. Não sei. Não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso realmente foi relevante. O que eu sei é que uma parte de mim até queria acreditar nisso. Que o foco agora era acabar com a ditadura na Venezuela, que é um polo importantíssimo do narcotráfico que está ferrando os americanos. E por isso, America First, o Trump colocou o país dele em primeiro lugar, fez uma negociação que beneficiava o país dele, e essa operação para derrubar um ditador que politicamente para ele é muito importante, para resolver problemas graves dos americanos. Isso é bom pra gente tabela também, né? Porque o Brasil é muito mais afetado que os Estados Unidos por essa rede de narcotráfico da América Latina, obviamente. E também porque o Maduro sabe de muita coisa. Ele pode delatar muita coisa. E agora que o Maduro foi pego, talvez o Brasil tenha uma moeda de negociação a menos para usar com o Trump. Vamos ver. Vamos ver. Tem uma luz no fim do túnel. Quem sabe? Não tenho... Não tenho total otimismo, mas não tenho total desesperança também de que o Xandão possa voltar a ser sancionado. Querendo ou não, a gente está vendo o Trump resolver muitos problemas internacionais. A única coisa que foi capaz de resolver o problema da Venezuela, foi a intervenção americana.
talvez seja a nossa única solução e foi isso que me deixou desiludido da outra vez, porque, né, a gente foi deixado na mão. Eu sei que deveria ser a gente que resolve esse problema, mas assim como para os venezuelanos era quase impossível sair daquela ditadura, aqui também o Xandão faz o que ele quer e não existe freio para ele. Mas um freio, na verdade, ele existe. Ele só não está disponível no momento. Tomara que em algum momento volte a ficar. A gente está virando a Venezuela pouco a pouco. Quem sabe a gente não chega nesse ponto também, né? Pois bem. É o mesmo tweet que eu abri 2 vezes? É. Tá. Aqui, esse cara tem quase certeza que ele é um esquerdista. E vocês, pelo texto, vão concluir que sim. Mas enfim. É que eu já vi esse cara falando algumas coisas com sentido, mas também vi eles falando umas paradas nada a ver. Deixa eu ver se tem alguma descrição no perfil. Escreva sobre política e comunicação. Sei lá. Um dia excelente para saber que nível de convicção sobre democracia, direito e autodeterminação dos povos e soberania é compartilhado na direita brasileira. Olha que bobagem, né? Já começa por aí. Convicção sobre democracia, direito e autodeterminação dos povos e soberania. Mas não é uma democracia, portanto, não existe autodeterminação, porque é um governo ilegítimo. E também não tem soberania a ser respeitada. Como a gente já explicou aqui pra caramba. Seguindo o exemplo do sequestrador, você considera que o lugar sequestrado, a base dele, o covil do sequestrador, que não é dele, não é uma propriedade dele, mas está em posse dele e que está sendo blindada por todo o governo, merece esse respeito de não ser uma propriedade passível de ser invadida para remover o sequestrador de lá? Não faz sentido, né? A propriedade não é nem dele para começo de conversa, mas está em posse dele, ele está mandando em tudo lá. Porque ele está sendo blindado por quem poderia fazer alguma coisa. Portanto, ninguém pode invadir, mesmo assim. Não tem lógica. Até agora, está ganhando a ideia de que o imperador invadir e ocupar um país governado por um ditador é belo e justo. O que significa que a maior parte da direita está certa, então, né? A autodeterminação do povo venezuelano elegeu Edmundo González, que apoiou essa operação, assim como o povo venezuelano está agora nas ruas se acabando em festa. Sim, é justo prender um ditador quando é provado que ele é um ditador e o povo apoia isso. Você discorda? No fim, a ação democrática é essa. É essa. Maduro foi um ditador violento? Sim. Maduro merecia cair e ser preso? Sim. Isso significa que devemos apoiar uma intervenção armada e ilegal dos Estados Unidos contra um país soberano com a desculpa de acabar com tal ditadura? Sim. Peguei só pela piadinha, porque nem concordo com essa premissa, mas é isso. Aqui um tweet da conta do Não é o Léo Lins falou, fez uma comparação entre o que aconteceu e o filme do Superman, que foi bem interessante, né? É mais uma daquelas críticas sociais que acabam envelhecendo mal para a proposta inicial. Porque o filme conta a história de um herói americano que invade o espaço aéreo de uma ditadura para salvar o povo. A mídia cai matando, dizendo que ele é poderoso demais e que pode querer mandar no mundo. O povo comemora a ajuda dele mesmo assim. O vilão é um careca que treina macacos a xingarem ele na internet. Quem diria que o James Gunn iria fazer um filme de extrema direita? E tem a cena dele discutindo com a Lois ainda, né? Ela, mas você não podia fazer isso sem pedir a permissão do Estado americano. E ele, pessoas iam morrer! Pois é. Como eu falei, quando você assiste um filme, você percebe claramente quem tá certo, qual é o lado certo que deve ser feito. Mas no mundo real, de repente... que é muito mais complexo. Às vezes não. Às vezes só tá querendo dar um verniz de complexidade para justificar uma imoralidade indefensável. Às vezes, quase sempre, quando você é um esquerdista. Mais uma publicação daquela conta. Me diga a verdade. Eu estou pronta para ouvir. Meme com cena de Homem-Aranha ainda, né? A verdade do
do ditador, aqui no caso, né, da representação do esquerdista médio. Eu não tô nem aí pro direito internacional, nem pro petróleo. Eu só quero que o meu ditador de estimação continue no poder. É exatamente isso. É obviamente isso. Bom, com o caso da Venezuela somado ao do Irã, num espaço tão curto de tempo, não resta dúvida, né? A única preocupação é em manter a direita ditatorial no poder em todos os países. A esquerda jurássica é tão prepotente que parece sentir portadora de uma missão civilizatória. Precisa ensinar pobreza pro pobre, racismo pro negro, homofobia pro gay, sionismo pro judeu, Cuba pro cubano, Venezuela pro venezuelano. Isso aí é um clássico, né? Que a gente que reclama da cultura woke já cansou de bater nessa tecla. Maduro fraudando as eleições, ninguém vê nada, né? Nem vê, nem escuta, nem fala. Prendendo opositores, matando opositores, torturando no helicoide, confiscou empresas, baniu opositores do país, impediu o povo de comer. Tudo isso foi feito com nenhum pio dado por esses militantes desgraçados. Estados Unidos chuta a bunda do Maduro para PQP. Ai, mas o direito internacional... Porque nada disso viola o direito internacional, né? O Trump é que está violando. Aqui é a publicação que eu tinha falado da comparação entre as ditaduras, né? Isso aqui foi bem interessante. Acho que aqui está cortando, né? Tem que colocar aqui para vocês verem. Ó, primeiro, a Desirê mostrou que a esquerda não é nem um pouco democrática. Eles adoram falar de democracia, mas China, 76 anos de ditadura de esquerda. Coreia do Norte, 77 anos de ditadura de esquerda. Cuba, 66 anos de ditadura de esquerda. Venezuela, 26 anos de ditadura de esquerda. Nicarágua, 19 anos de ditadura de esquerda. Mas, segundo a esquerda, a direita é um perigo para a democracia. Faz sentido? Aí esse imbecil decidiu dar uma invertida falando essa bosta aqui. Isso faz pouquíssimo tempo, tá? Esse print foi do dia 5 de janeiro. Poucos dias depois, o tweet já envelheceu mal por causa do Irã. Ele colocou Arábia Saudita, 93 anos de ditadura de direita. Jordânia, 73 anos de ditadura de direita. Egito, 73 anos de ditadura de direita. Catar, 54 anos de ditadura de direita. Emirados Árabes Unidos, 54 anos de ditadura de direita. Omã, 55 anos de ditadura de direita. E aqui embaixo, Irã, 46 anos de ditadura de direita. Aí o povo iraniano decide se rebelar contra a ditadura de direita e quem sai em defesa da ditadura é a esquerda. Algo errado não tá certo, né? Esquisito isso. E foi o que eu comentei no momento que eu vi esse tweet. Eu falei isso aqui. Ditaduras de esquerda, países que todo esquerdista idolatra ou passa pano. Todo! China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela... Todos esses países, os comunistas, eles defendem mesmo. O Ian Neves, esses idiotas, passam pano pra China. Não, porque a China não é esse horror todo que falam. Não, porque a Coreia do Norte foi mó da hora. Ruim mesmo é a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, na guerra ali... Olha o documentário que o Castanhari fez só com as fontes comunistas. A melhor peça sobre essa guerra que já foi feita, segundo os comunistas. Cuba, eles vivem falando que é o paraíso na Terra e tentando provar que não é essa desgraça toda que a direita fala. Venezuela, a mesma coisa. Então, eles endossam, passam pano e idolatram todas essas merdas. A gente não tá falando de um país nada a ver que nenhum esquerdista se importa. Não. Eles idolatram essas bostas, essas ditaduras. E aí, nas ditaduras de direita, países que nenhuma única alma viva da direita apoia e que, na verdade, também são os esquerdistas que defendem ou passam pano, pois são anti-americanos. Eu falei isso no dia 5 de janeiro, poucos dias depois tem protesto no Irã e a esquerda vai defender a ditadura iraniana, provando o meu ponto mais uma vez. É muito ridículo, cara. Não tem como você comparar uma teocracia islâmica com valores conservadores da direita ocidental. É completamente outra coisa. Tem que ser muito burro. Os caras não... No caso, alguns são burros. Esse aqui, com certeza, ele é só desonesto e mau caráter mesmo. Ele sabe que não tem nada a ver, mas ele tá querendo dar uma invertida em algo que não tem sentido. Você já viu algum influenciador, alguma figura pública, algum político de direita defendendo ferrenhamente o regime da Arábia Saudita? Falando que aquilo lá é o Irã. Defendendo o Irã. O Lula estava defendendo o Irã.
defendendo o direito do Irã de enriquecer urânio, sei lá, fazer umas bomba atômica para fins pacíficos, sei lá, umas coisas idiotas desse tipo. Pois bem, isso aqui também foi interessante. Algumas pessoas pegaram... Será que eu preciso de um contexto antes disso aqui? Porque existe um exemplo muito positivo de intervenção americana que libertou metade de um país e gerou uma das nações mais prósperas da atualidade, que é o caso da Coreia do Sul. Mas muita gente fica falando que é porque os Estados Unidos não vão... Não é porque eles derrubaram o ditador que eles vão resolver o problema. Olha o que aconteceu... Onde é que é? No Iraque. Né? Olha o que aconteceu no Iraque. Sempre pegando o exemplo do Iraque. E ignorando completamente o exemplo da Coreia do Sul. Cara, eu vou desenvolver melhor isso, mas vamos falar sobre isso aqui primeiro, né? O chamado imperialismo americano jamais produziu estados vassalos nos moldes do imperialismo soviético ou chinês. Há dois exemplos clássicos que permitem uma comparação direta: Alemanha e Coreia. A Alemanha Ocidental, sob a ocupação e depois a influência dos Estados Unidos, transformou-se em um dos países mais prósperos do planeta. Já a Alemanha Oriental, controlada pelos comunistas, converteu-se em um inferno totalitário, a ponto de seus habitantes arriscarem a própria vida para atravessar um muro e fugir para o Ocidente. Na Coreia, o contraste foi ainda mais brutal. Aqui ele pegou uma imagem de satélite das Coreias e você vê a mesma coisa, o mesmo fenômeno na Alemanha. Até hoje, você vê claramente a divisão da Alemanha com a parte comunista ainda defasada, ainda sofrendo as sequelas do período em que foi totalmente mal administrada pela esquerda. Enfim, na Coreia do Norte, na Coreia o contraste é ainda mais brutal. A Coreia do Norte, um regime títere alinhado à ditadura chinesa, tornou-se talvez o estado mais totalitário da história humana. Em contrapartida, a Coreia do Sul, alinhada aos Estados Unidos, tornou-se um dos maiores casos de sucesso econômico e social da história. Logo após a divisão do país, o PIB per capita sul-coreano era praticamente metade do brasileiro. Hoje é cerca de 6 vezes maior. Diante disso, se você tivesse que escolher entre viver sob uma ditadura comunista ou sob um imperialismo americano, qual seria a sua escolha? Por isso que eu falo também que é impossível você ser um historiador sério e ser comunista ou mesmo de esquerda. Porque a história é a maior prova do desastre que a esquerda é. Não dá. Ou você é um canalha ou você é muito burro, porque não entendeu droga nenhuma que você estudou. Mas é que os meus professores eram todos esquerdistas. Então você é burro por ser influenciado por outros burros. Simples assim. Porque não é difícil você estudar história e chegar nessa conclusão, mesmo se o seu professor for um canalha tentando te vender uma narrativa. É fácil você perceber que é uma narrativa que não se sustenta, pô. Pelo amor de Deus. Inclusive, a Coreia do Norte reage à prisão do Maduro e pede restauração da democracia. Para surpresa de ninguém, a esquerda democrática passou os últimos dias mimetizando exatamente a posição de todos os maiores ditadores da atualidade sobre a prisão de Maduro. Graças a Deus, no Brasil eles são diferentes e protegem a nossa democracia através da quebra de 3 poderes, de tribunais de exceção e de perseguição política contra quem eles chamam de golpistas. Irônico, né? Esse tweet viralizou pra caramba. Isso aqui é só uma forma bem simplória de ilustrar a questão, né? Eu não gosto do Mussolini, mas invadir a Itália viola o direito internacional. E eu peguei, não gosto do Hitler, mas invadir a Alemanha viola o direito internacional. É claro que é uma simplificação, e é claro que é diferente porque é um contexto de guerra e etc. Mas é só pra demonstrar, tipo... É óbvio, né? Muito dessa galera... Se tivesse na Segunda Guerra, estaria defendendo a Alemanha. Usando alguma desculpa merda dessas. Aqui foi o tweet que eu tinha comentado antes. Gente, não é complicado. Você pode ser contra Maduro e, ao mesmo tempo, condenar o ilegal e criminoso bombardeio de Trump na Venezuela. Simples assim. Aí eu falei, sim, você pode, mas vai estar errado. Como eu já expliquei, né? Durante o vídeo todo. Esse tweet do Eli Vieira foi incrível. Foi uma das poucas pessoas a bater nessa tecla de quão bizarro. Até algumas que eu mostrei aqui pontuaram isso, mas não foram tão profundo quanto o Eli. De quão bizarro é você chamar de soberania a imposição da ditadura venezuelana. Não existe soberania de país ou soberania de povos como o papo mole de Lula e PT quer fazer parecer. É um conceito do jurista francês
Como é que pronuncia, será? Han francês. O J na França é assim? Tô tentando lembrar. Eu tenho a impressão de que é Han ou alguma coisa do tipo. Jean. Deve ser Jean mesmo, né? Jean Bodin, sei lá. Inventado em 1576. Para defender o poder absoluto do Estado sobre o território e o povo. Se há soberania, ou se há soberano, há súditos. Democratas e liberais devem desconfiar desse conceito sempre que ele aparece. Ele existe para esmagar o indivíduo e fortalecer ditadores, como queria o bolivarianismo e quer o petismo. Maduro tinha soberania sobre os venezuelanos e era justamente isso que precisava acabar urgentemente. Se tem um soberano, tem os seus súditos. E é isso que o povo vítima de uma ditadura acaba sendo, de fato. É isso, cara. Papinho de soberania para você justificar não derrubar uma ditadura é só blá 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 pseudo-intelectual. Aqui, uma parte da discussão que eu tive. Será que eu... Aqui são os meus tweets. Chegamos nos meus tweets que eu tinha selecionado. Bom, aqui eu comentei esse aqui que o cara já estava tentando desvencilhar o Lula do Maduro. Outra mentira. Lula, o que ele estava comentando? Assim como Lula apoia a ditadura, mundo afora, e tenta ao máximo defender o Maduro, mas não realiza um governo ditatorial, como Vargas na época. Há controvérsias, vai? Mas aí o jornal Nota falou: isso é uma mentira, o Lula mantém relações diplomáticas com todos os países, inclusive com a Venezuela. Porém, as divergências dele com Maduro têm sido muitas. Inclusive, ele não reconhecer sua vitória nas últimas eleições. Cara, o maluco tá reescrevendo a história, o que significa reconhecer que o seu governo era ilegítimo. É pouco ou quer mais? Pouco depois de ter fraudado as eleições, o Lula simplesmente chamou Maduro pro Brasil como chefe de Estado. Fez vídeo amiguinho com o Maduro, falando que as pessoas falavam que ele era um cara mau e ele não era. Ele tá reescrevendo a história. Tem uma notinha do Lula em algum momento falando: o Maduro tem que explicar, ele tem que dar alguma satisfação. Só. Sendo que, se eu não me engano, teve nota do PT reconhecendo a eleição. Ele fez aquilo por pressão. E, na verdade, até a mídia que estava tentando passar pano pro Lula na época... Aqui, ó, um vídeo. Ó, aqui, ó. Mentira. Ó, eu falei, pronto, o Lula não é mais aliado do Maduro. Olha só os antifascistas reescrevendo a história bem na sua cara mais uma vez. É inacreditável. Tem discurso do Lula falando: estão dizendo que eu me tornei mais radical. Não, eu não me tornei mais radical. Eu só me tornei mais maduro. É difícil, né? O tipo de canalice que a gente tem que lidar. Esse foi um dos primeiros tweets que eu vi, que eu peguei aqui para ilustrar, né? Uma esquerdista muito ridícula falando: vocês têm noção do que aconteceu hoje? Donald Trump bombardeou a Venezuela, um país da América do Sul, nosso vizinho, e sequestrou o presidente da República e a primeira-dama. Vive numa realidade paralela essa idiota. É só o presidente e a primeira-dama, não é o ditador da Venezuela. Ele sequestrou o presidente. Ele não removeu o ditador. Podemos ter inúmeras críticas a Nicolás Maduro. Tô vendo. Claramente você tem muitas, né? Mas o que se viu hoje é gravíssimo e assustador. É assustador. Uma democracia derrubando uma ditadura é assustador para essa pessoa. Por que será que ela acha isso assustador? Não sou analista internacional, claramente, muito longe disso, né? Mas é impossível ignorar que esse tipo de violência foi sendo autorizada quando o mundo permitiu que o Netanyahu invadisse Gaza e conduzisse um genocídio. Aí já levou para a questão da Israel e Palestina. Quando se empodera psicopata e se normaliza crimes internacionais, o resultado é essa barbárie. Empodera psicopatas, minha querida? O que você acha que a esquerda está fazendo no Brasil nas últimas décadas, mas em especial nesses últimos 3 anos? Até a extrema imprensa está percebendo que deu poderes ilimitados pro careca psicopata e que tá difícil agora voltar atrás. Gravíssimo um ditador ser preso. Enfim. Óbvio que os esquerdistas psicopatas que lutam pela democracia estão revoltados com a queda de um dos seus ditadores de estimação.
Legal que o Xandão mandando prender e censurar cidadão americano, esses filhos da mãe não chamam de desrespeito à soberania nacional, mas fazem um escândalo para defender a soberania nacional de ditaduras mundialmente reconhecidas. Cada dia é mais impossível ser de esquerda sem ser um psicopata desprezível. Foi um dos meus comentários. E aqui chegamos em uma discussão que talvez eu não precise ver na íntegra, porque eu já sintetizei boa parte do que foi discutido aqui. Tem esse texto que até que deu uma repercutida legal, que eu vou querer ler na íntegra. Mas antes disso, vamos só passar por essa discussão. Eu gosto desse cara aqui, tá? O Leonardo Lopes. Inclusive, eu sei que ele conheceu a Coreia do Norte e tem até umas coisas que ele me contou sobre a Coreia do Norte que eu achei bem interessante. Já até trouxe exemplos aqui no canal das coisas que ele disse. Nesse caso, eu acho que ele tá errado. Ele tentou ter a postura daquela super moderada e eu discordo. Mas concordo com muitas coisas que ele fala. Mas nesse ponto aqui discordamos. Então ele disse: eu achei ótimo que o Maduro caiu, melhor, o certo foi tarde. Dito isso, não dá pra ser inocente e achar que os Estados Unidos fizeram isso pelo combate às drogas ou mais inocente ainda porque eles são contra ditaduras. Como eu disse, eu acho que o combate às drogas, como é um problema que está afetando os americanos, é um motivo bem plausível sim. Os Estados Unidos mantêm ótima relação com ditaduras por aí. Calma lá, né, pessoal? Que é um outro argumento que eu não gosto. Algumas pessoas falam, por que ele não derruba aquela ditadura lá? E aquela outra, e a outra, e a outra. Eu gostaria também que o Trump derrubasse todas as ditaduras do mundo. Inclusive uma aí, né, que muita gente ainda não reconhece como ditadura. Mas aí a gente cai naquela falácia do Nirvana, de que você só pode comemorar ou enaltecer um ato se ele for perfeito. E é uma forma de desqualificar, né? Tipo, o cara derrubou uma ditadura, mas se ele não tem interesse nessa ditadura, por que não derrubou todas as outras também? Só pode derrubar uma ditadura se derrubar todas ao mesmo tempo. Aí vai provar que realmente o problema é com as ditaduras. Você pode usar a lógica inversa também. Se ele só queria o petróleo, por que demorou tanto tempo para derrubar e pegar o petróleo para ele? É o segundo mandato do Trump. Teve um mandato do Biden no meio. Se os Estados Unidos queriam tanto esse petróleo da Venezuela, quando o petróleo era mais valioso ainda, por que já não derrubaram Maduro? Por que só agora? O que é mais recente é o problema crescente dos cartéis de drogas entrando nos Estados Unidos. Então talvez seja um problema que não existia antes, pelo menos não na mesma proporção, e que agora se tornou um problema relevante o bastante para eles se preocuparem. Porque o petróleo estava lá quando era mais valorizado ainda, inclusive. E já estava em posse de inimigos declarados dos americanos. Então é uma lógica que eu acho que tem pontos falhos. Mas, para além disso, eu acho que o pior é você ficar nessa tipo... o que o Trump fez foi bom, mas não quer dizer que ele é bonzinho. Tá. Mas por que isso é tão relevante, né? E aí foi o que eu comecei argumentando aqui. Sabe, um dos argumentos dos defensores do capitalismo é justamente de que o empresário não precisa ser bondoso e altruísta para fazer o que é certo e melhor para a população, pois o mercado dará incentivos para inovações, para empresas que resolvem problemas de forma mais competente, etc. Ou seja, apenas visando o lucro, o empresário pode empregar milhões de pessoas, resolver centenas de problemas, trazer avanços tecnológicos substanciais, salvar vidas e por aí vai. Não é muito diferente da lógica de um Estado que derruba ditaduras e trabalha para impor democracias em países com os quais pode haver interesses comerciais, visando alguma vantagem aí também. Os americanos estão resolvendo um problema de décadas e salvando milhares de pessoas de uma ditadura que claramente não cairia de outra forma, como nem chegou perto de cair até aqui. Mas aí, veja bem, não é apenas porque eles são bonzinhos, viu? Assim como a cura de muitas doenças já foi encontrada pensando no lucro com a patente e não necessariamente com a resolução do problema em si, não acho que seja um problema que os americanos tenham interesses próprios para fazer algo que claramente é muito bom para o mundo, mas especialmente para os venezuelanos. Se os americanos lucrarem derrubando ditaduras, isso não é necessariamente uma coisa ruim, é quase o oposto. Tomara que eles encontrem ótimos motivos egoístas para derrubar várias outras. As vítimas dessas ditaduras agradecem. E aí, continuando nessa discussão, entrou aquela parada, os fins justificam os meios. Ok, senhor maquiavélico.
E aí eu falei, né, da polícia. Você acha que a polícia tem legitimidade para invadir um esconderijo e tal? Eu já dei esse exemplo. Aí o Leonardo falou, tá liberado a China invadir o Brasil? Que é uma outra coisa que eu vi o pessoal fazendo essa comparação. Se o Trump pode invadir uma ditadura para depor o ditador, então as ditaduras podem invadir democracias para... Por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E foi o que eu perguntei. A China invadiria o Brasil para prender os ditadores? Ou você está sugerindo que os Estados Unidos também são uma ditadura e que eles estão apenas substituindo a ditadura do Maduro pela ditadura do Trump? Porque a tua comparação seria o equivalente, dentro do meu exemplo, a ter um assassino em série matando outro assassino em série para simplesmente continuar os assassinatos no seu lugar, e não o policial prendendo o assassino. E se quiser substituir, pode ser como eu já falei antes, né? Não precisa ser um policial, porque os americanos não são a polícia do mundo. Ok, que seja um mercenário. Tudo certo. A menos que você realmente veja a China e Estados Unidos como equivalentes, bem como os Estados Unidos e Venezuela, a pergunta não faz o menor sentido dentro do debate proposto. Ainda dentro da tua premissa de que os americanos só fizeram isso porque possuem interesse, seria o mesmo que dizer que o policial só prendeu o assassino porque ele sabe que vai receber um bônus por isso. Pois é, o policial que está acabando com o crime, prendendo o bandido, não necessariamente porque ele quer, mas porque ele vai ganhar um salário no fim do mês. O trabalho dele não é digno de nota, de elogio. O cara prendeu 100 bandidos nesse mês e ganhou muito bônus com isso. Mas ele não fez isso porque ele queria prender bandido. Ele fez porque ele queria o bônus. Poxa, agora eu tô indignado com o trabalho desse cara. Sim, eu acho que uma invasão é justificada para prender um assassino, um sequestrador, um ditador, um tirano e etc. Porque dificilmente você vai ter outra forma de prender esses desgraçados. Reduzir isso aos fins justificam os meios é meramente canalice argumentativa travestida de refutação. Se você acha que os fins nunca justificam os meios e leva isso como uma máxima inquestionável, então todo trabalho policial precisa ser erradicado, como eu já falei antes. Pois não importa a finalidade da polícia, que é combater o crime, os meios pelos quais ela precisa atuar, invasões, quebras de sigilo, uso de armas de fogo, quebra de liberdades individuais, como o princípio de ir e vir para todos encarcerados, etc., jamais serão justificáveis. E sim, eu acho que a principal democracia do mundo invadindo uma ditadura para prender o tirano que já matou centenas de milhares do próprio povo é mais próximo de um policial invadindo o esconderijo de um assassino do que uma ditadura invadindo outro país apenas para anexar seu território e estabelecer a sua própria ditadura. Aqui eu falei, eu gosto de você que já esteve na Coreia do Norte, lá você tem um exemplo prático de como é um país invadido pelos comunistas para estabelecer a sua ditadura versus a Coreia do Sul que foi invadida pelos americanos para garantir uma democracia. E você vai me dizer que não tem diferença entre o que os comunistas e os americanos fizeram com a Coreia? Que ambos são iguais? Ou vai recriminar os Estados Unidos por terem invadido a Coreia do Sul por interesses próprios, como se o fato de eles terem salvado metade do país não fosse mais relevante no fim das contas? Sei lá, pra mim isso não faz sentido. E como continuou esse debate, eu não queria ver o debate inteiro necessariamente, mas tinha um ponto que eu achei que era interessante. Mais um, fora esse que eu... sim, que era a questão do Irã. Onde é que tá? Aqui. Enfim. Aqui ele falou... Ele respondeu meu tweet falando... Você acha que eles invadiram para prender o Maduro para libertar o povo de um ditador? Para combater tráfico ou interesse, enfim, que for... meu ponto é que ele fez o certo, mas do jeito errado e pelos motivos errados. Aí alguém falou, pelos motivos errados? Pô, tu quer que um país gaste centenas de milhões ou bilhões de dólares sem ter interesse nenhum? Eles livraram a Venezuela de uma ditadura, dane-se a motivação deles. E aí, tem esse outro comentário que eu vi em alguns outros momentos de discussões falando que eles livraram o Iraque quando derrubaram Saddam e houve a ascensão do ISIS. Ou seja, os americanos não salvam a pátria porque no Iraque eles não conseguiram. E pra mim esse também é um ponto ruim. Tanto que eu respondi, mas a culpa é dos americanos? O Iraque seria melhor se os americanos tivessem ficado de braços cruzados e deixado Saddam lá? Eu não consigo entender esse argumento. Os americanos fizeram o que lhes cabia. Com interesses próprios? Que seja, mas eles ajudaram. Aí vai do país se ajudar também ou não. No caso dos coreanos, eles se ajudaram e viraram uma potência. No caso do Iraque, continua a mesma bosta de sempre, parecida com as outras bostas que existem ao redor e que nunca tiveram interferência americana. Você, no mínimo, dá para o país a oportunidade de sair de uma situação horrível para uma melhor.
Mas não há garantia de que isso vai acontecer. Assim como você pode salvar uma mulher de um relacionamento abusivo e a mesma pular de cabeça em outro. Você ainda tem mérito de ao menos ter tirado ela do primeiro. Mas mesmo que a sua intenção com isso fosse comer a mulher. A sua intenção de tirar aquela mulher do relacionamento abusivo nem era o que você estava preocupado com ela. Você só fez isso que você queria comer ela. E sei lá, se aconteceu ou não aconteceu, não vem ao ponto. A questão é, a sua motivação não era necessariamente nobre. Mas o que você fez foi bom. Você salvou uma mulher de um relacionamento abusivo. E isso é positivo, ponto. O que ela vai fazer com a sua vida a partir daí já não é mais tua responsabilidade. Especialmente se ela fizer exatamente o oposto de tudo que você disse pra ela fazer. Então, você salvou a mina de um relacionamento abusivo que ela tinha, que era horrível. Fez isso porque estava interessado em pegar ela, mas salvou. E aí, sei lá o que rolou, você falou pra ela, ó, pelo amor de Deus, fica longe desses canalhas, não se envolve mais com esse tipo de cara, vai dar ruim, esses caras não prestam, etc. Ela foi lá e escolheu exatamente o tipo de cara que você disse pra ela não se envolver. E entrou em outro relacionamento abusivo. A culpa é sua? É culpa dos americanos que eles não conseguiram resolver o problema do Iraque? Eu não acho que necessariamente a Venezuela vai virar a Coreia do Sul. Super avançada tecnologicamente, etc. Especialmente não acho que vai acontecer do dia para noite. Mas se não acontecer, e se os venezuelanos fizerem merda e colocarem outro ditador lá no poder por ingenuidade ou sabe-se lá o quê, é culpa dos americanos? Ah, olha só, eles não salvaram. Cara, foi feito o que dava para ser feito. E eu acho que isso é o mais importante no fim das contas. Eu entendo que nem sempre o problema vai se resolver completamente, mas... Enfim. Isso aqui é sobre uma outra questão, então vamos passar. Vou deixar esse último tweet aqui que eu tinha feito, que eu achei interessante. É mais ou menos sobre isso. Não num tweet que eu já tinha mostrado antes, né? Que a esquerda, quando os Estados Unidos prendeu Maduro, falou que eles não podiam se meter e quando os protestos no Irã aconteceram, chamaram eles de golpistas. Aí eu falei, esquerdistas não usam palavras para expressar ideias, mas sim sentimentos. Por isso, eles são tão hipócritas e incoerentes. Quando eles falam democracia, golpe ou fascismo, eles não estão utilizando a definição dessas palavras, mas sim o sentimento que elas carregam para eles. Enquanto nós, pessoas normais, vemos uma palavra cuja definição não faz o menor sentido no contexto aplicado e percebemos isso, né? O esquerdista apenas sente que essas palavras fazem sentido. Então, quando eles chamam um conservador de fascista, não é porque eles percebem algum comportamento equivalente ao do fascismo naquele cara. Eles apenas sentem que ele é fascista. Eles foram educados para sentir isso. Quando eles dizem defender a democracia, na verdade, eles estão cagando para a democracia. E é por isso que a democracia, para eles, é relativa e até regimes, obviamente, ditatoriais podem ser democráticos. O importante é que eles sentem que a democracia é uma coisa boa, então eles precisam defendê-la. Mesmo que para isso eles tenham que rasgar constituições, ignorar leis, impor um líder de Estado no poder de forma fraudulenta e mantê-lo lá para sempre. E por isso que quando alguém ameaça a ditadura ilegítima que eles estabeleceram, isso se trata de um golpe. Pois eles sentem que nada justifica tirar a esquerda do poder em lugar nenhum, de forma nenhuma. Portanto, mesmo que 90% da população se rebele e lute contra a ideologia deles, isso é um golpe atentado à democracia, sendo que é o oposto por definição. Se fosse democrático, 90% da população deveria definir o seu líder legítimo, né? Mas não é o que acontece. Então a vontade de 90% da população deve ser ignorada para manter o líder ilegítimo, porque é um comunista, é um governo de esquerda e tem que ficar lá para sempre. No fim das contas, são um bando de idiotas irracionais defendendo ideologias historicamente fracassadas que levam todas as populações à miséria e sofrimento. Tudo que eles querem é que ditaduras de esquerda se estabeleçam em todos os países do mundo só porque sim, porque eles sentem que isso é bom. A partir disso, eles inventam qualquer blá 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 imbecil para justificar, entre outros idiotas esquerdistas, a defesa dos regimes mais absurdos e tirânicos que já existiram. Teve um cara que complementou bem isso aqui, falando que eles também entendem o poder do rótulo e até mostrou, né, que é por isso que eles detestam tanto o que aconteceu com os woke, porque eles sentiram na pele. Então sim, tem a ver com sentimento e tem a ver com eles entenderem que é poderoso você ficar rotulando as pessoas de coisas negativas. Mas em geral é isso, eles são irracionais, eles não se movem
pela razão, eles não usam lógica, não se atentam aos fatos. É puro sentimentalismo vazio e burro. Extremamente burro e nocivo. Enfim. Demorei, mas voltei com um vídeo longo, né? 1h20 minutos de vídeo. Sem edição, espero ter conseguido deixar ele dinâmico mesmo assim. Preciso beber uma água porque eu tô falando há 1h20 minutos sem parar. Beleza, meus queridos? Espero não deixar vocês tanto tempo sem vídeo também. Muito obrigado pela audiência, para todo mundo que ficou comigo até o fim desse vídeo gigantesco. Valeu e até a próxima.